Boa noite, meus amigos, mais uma vez aqui no estúdio da TVC Pelotas, programa Esportes e Companhia, aqui direto da 27ª FenaDoce, recebendo mais convidados aqui no nosso estúdio. Agradecimentos à direção do CDL Pelotas e também à empresa Reverso Comunicação Integrada, que nos disponibilizou esse estúdio aqui no local privilegiado aqui da 27ª FenaDoce. Estamos recebendo, neste momento aqui no nosso estúdio, o Sargento Azevedo, que é coordenador do projeto Crianças e Adolescentes, um presente para o futuro do trânsito, que é um projeto da Polícia Rodoviária Estadual. E também a visita do nosso amigo agente de trânsito, Fabian Carvalho. Sargento Azevedo, é um prazer receber o senhor aqui para a gente poder conversar um pouco sobre esse projeto e todo o trabalho que vocês desenvolvem na Polícia Rodoviária Estadual. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo nesse momento, cumprimentar o CDL, a todos que comandam a FenaDoce desse ano de 2019 e dizer que a partir do momento em que essas pessoas se preocupam em trazer as escolinhas de trânsito do Comando Rodoviário da Brigada Militar e da Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas, isso significa que além do lazer que é apresentado a todos que nos visitam, isso significa que essas pessoas estão se preocupando com a vida das pessoas. E nós do Comando Rodoviário da Brigada Militar, nós sentimos muito honrados através do comando, através de todos que integram o Comando Rodoviário, de estar presente em mais uma edição da FenaDoce, levando a nossa orientação, levando a nossa educação ao jovem, adolescente, para que ele seja o nosso multiplicador das nossas ações educativas. Projeto que já se faz presente há mais de 15 anos, 17 anos, nessa feira. E cada ano cresce o número de crianças que participam dessa atividade conjunto com a Secretaria de Trânsito e Transportes aqui em Pelotas. Todos os anos são mais de 17, 18 mil crianças que nos visitam e recebem as nossas orientações, que com certeza serão repassadas aos seus pais, aos seus amigos, para que levem o trânsito de uma forma mais séria, de uma forma mais prudente, mudem, acima de tudo, o comportamento no trânsito. Havendo uma atitude coerente, havendo uma atitude prudente no trânsito, com toda a certeza, todos nós estaremos contribuindo para um trânsito mais seguro e, por consequência, com menos acidentes. Com certeza. Também o senhor falou agora que é uma parceria, né, Fabian? Uma parceria com a Secretaria de Trânsito, né? De Transporte e Trânsito de Pelotas. Qual é a atividade que vocês mais fazem junto com as crianças ali no espaço que vocês estão, com o espaço disponível aqui na FenaDoce? Muito bem, muito boa noite. O que a gente tem feito, né, como o Sargento Azevedo já compartilhou nessa introdução, é essa parceria, no qual a gente disponibiliza ali toda uma estrutura de pistas de bicicleta, onde contém a questão do semáforo, onde a gente traz uma orientação relacionada ao espaço compartilhado, como ele deve ser dividido, e a questão do respeito também, e levando as informações mais relacionadas à faixa etária de idade dos participantes, né, como o Sargento Azevedo compartilhou conosco, que são jovens e adolescentes. A gente acompanha o nosso agente Fabian e também o Sargento Azevedo. A gente acompanha na cidade de Pelotas, em outras cidades também, estradas, que as pessoas às vezes, elas estão com algum tipo de problema, tanto no trabalho como em casa, e querem descarregar no trânsito. Isso acontece muito também. E esse trabalho de educação no trânsito, a gente nota nas escolas, a gente faz algum trabalho nas escolas também, e que muitas vezes as crianças estão educando os pais para o trânsito. Quando o pai comete uma infração de trânsito no carro que o filho vê, por exemplo, entrou no carro e não colocou o cinto, pai, coloca o cinto, mãe, coloca o cinto.
tem que botar o cinto para o passageiro do banco traseiro. Tudo isso as crianças estão interagindo devido a esses trabalhos que são feitos por esses órgãos como vocês. Sargento, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que é trabalhar na cabeça dessas crianças para que elas possam, quando adultos forem bons motoristas, no caso assim, né? Ou ciclistas ou motociclistas, não importa, porque o pedestre também tem que se educar para o trânsito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Com toda certeza. Em primeiro lugar, todo motorista, mesmo ele dirigindo um veículo, ele também é um pedestre, ele também ele caminha. E o que nós procuramos realizar, na verdade, educação no trânsito, nós não realizamos num dia. Ele se faz ao longo dos anos. E o que acontece hoje, que nós estamos já tendo crianças jovens, com 25 anos, como o nosso projeto já tem muitos anos, uma nova geração de motoristas, de pessoas que têm uma atitude diferente do que muitos têm. Porque, na verdade, o que acontece, a maioria dos acidentes acontecem pela pressa das pessoas no trânsito, pelo desrespeito às regras de trânsito. E, na verdade, o que acontece, o que nós procuramos realizar aqui na própria feira, antes dela participar da nossa atividade educativa, ela recebe uma preleção, ela recebe uma orientação do que nós queremos que a criança faça a partir do momento que ela participa da escolinha de trânsito. Ela aprende trânsito brincando e nesse aspecto ela recebe a carteira de habilitação Mirim, onde são as várias situações no qual ela orienta, ela cobra do pai quanto a sinalização que deve ser respeitada, as placas de sinalização, quanto ao não uso da bebida alcoólica e entre as atitudes de como se portar como ciclista, como se portar como pedestre no trânsito, porque o pedestre muitas vezes também ele é responsável por acidentes que acontecem. E na sequência ela recebe uma mini multa que ela se torna o nosso fiscalizador. Aliás, a mini multa ela já faz parte do nosso projeto, que ela fiscaliza o pai e a mãe, onde a infração leve e média ela cobra uma bala, a grave um chiclete, a gravíssima um chocolate. É uma forma que a criança tem de fiscalizar, como o amigo frisou, a criança ela fiscaliza as pessoas de tudo que ela aprende conosco, não somente aqui na feira, mas em todas as atividades que o Comando Rodoviário realiza e que a Secretaria de Trânsito aqui de uma forma realiza de uma forma atingindo um público muito significativo. Aqui em Pelotas eu gostaria de parabenizar também a Secretaria de Trânsito de Pelotas pelo trabalho que é feito por todos que se integram, o Átila, a Benhara, todo o secretariado, todos que integram a Secretaria de Trânsito. Então é um trabalho, nós acreditamos muito, e a criança, o que acontece, ela realmente adora de estar conosco, ela aprende e leva aqueles ensinamentos às pessoas que convivem com ela no seu dia a dia. A verdade é que não havendo a atitude incorreta de parte das pessoas no trânsito, as possibilidades de acontecer um acidente, elas reduzem de uma forma significativa. A prudência ela é muito importante, não somente para o condutor, mas para o pedestre, para o ciclista muitas vezes, para o condutor de moto, enfim, o trânsito não todo. A gente nota, sargento, no trânsito que há conflitos entre segmentos. Por exemplo, pedestre é o primeiro, eu acho que da cadeia. Depois vem o ciclista. O agente Fabiano vai falar sobre isso também. As pessoas às vezes não respeitam. O menor não respeita o maior, ou o maior não respeita o menor. Existe uma cadeia para isso, né, o Fabiano? Fala um pouquinho sobre isso. Principalmente, eu queria que tu salientasse para quem está nos ouvindo, nós temos um problema, uma melhora na cidade, que são as ciclovias e ciclofaixas. Mas os ciclistas, às vezes, estando na ciclovia, chega numa esquina que tem um motorista, que é, por exemplo, o motorista chegou na esquina, de frente, a via só tem uma mão e tem uma ciclovia. O caso da professora Araújo. Aí o motorista geralmente vai olhar para o lado direito, aonde vem o carro, e o ciclista às vezes vem pelo lado esquerdo.
como resolver esse conflito, né? Existe uma orientação por escrito, porque às vezes o motorista arranca e bate. Essa semana mesmo bateu num ciclista, porque ele não parou na esquina achando que o motorista tinha visto. Como é que a gente consegue resolver esses conflitos? Na realidade, na verdade, quando a gente fala dessas questões de norma, de circulação e de conduta, se fala de uma legislação de trânsito que prevê o comportamento legal dos veículos na via pública. E quando se fala dessa questão do maior em relação ao menor, o Código de Trânsito ele fala a respeito disso, de que forma? Que o maior deve cuidar do menor e todos da incolumidade do pedestre. Então realmente a gente fala de um trânsito que ele tem uma pauta a respeito de uma questão legal, mas a questão comportamental ainda é que vai fazer a grande diferença. Quando a gente fala do tema hoje relacionado às questões de trânsito, se fala de um dos maiores desafios hoje, a respeito muitas vezes em relação a isso, da falta da colocação daquela palavrinha que a gente crê que é a mágica, que é o respeito, que é a empatia, que é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar da outra. Quando se fala a respeito do ciclista, se fala da ciclovia e da ciclofaixa. Qual é a diferença de uma em relação à outra? A ciclofaixa seria, por exemplo, a Félix da Cunha, onde a movimentação dos veículos é em conjunto com a movimentação do ciclista, só em separado por uma demarcação, né, de pintura vermelha no piso. A ciclovia seria, por exemplo, uma avenida Dom Joaquim, a área para o ciclista fica em separado. E aí a gente vai cair numa questão de uma interpretação, a gente pode expressar assim, do Código de Trânsito Brasileiro, que é qual? Da posição da ciclofaixa, que por exemplo é da rua que o senhor citou, que ela é de 2 fluxos, mas a via de um fluxo só. A nível legal está regulamentado, pode ser feito. A nível funcional, a gente sabe que muitos acidentes de trânsito acontecem muito em razão disso. A via vai num fluxo, mas a movimentação da ciclofaixa ela é em fluxo duplo. Então o que a gente pode orientar é que realmente haja mais cuidado do condutor que tem a intenção de fazer essa travessia quando essa via tiver uma ciclofaixa, que ele visualize para o lado direito e para o lado esquerdo. Dentro de uma questão legal, aquela pintura está de forma correta. Sim. Então o que a gente pode compartilhar hoje do trânsito do município, como o senhor salientou, hoje nós somos a maior malha viária do Rio Grande do Sul de ciclofaixas, por exemplo. Então se crê nessa questão também de dar uma condição de maior segurança para esse partícipe do trânsito. Só que a gente vai cair numa outra peculiaridade, que é qual? Muitas vezes o ciclista, ele tem a condição de trafegabilidade pela ciclofaixa, ele não utiliza também. Da mesma forma em relação ao pedestre, ele muitas vezes tem uma boa calçada e ele não utiliza a calçada. Ou ele tem uma faixa de pedestres ali, uma faixa de segurança, e ele também não faz a travessia por ali. Por isso que a gente salienta que hoje é um dos maiores desafios que estão relacionados ao trânsito. Então, o que eu posso dar de orientação aqui nesse tempo é qual? Que nós façamos aquilo que é correto, embasado em uma questão legal, mas que não tenhamos a condição de esquecer da palavra respeito quando se trata de trânsito. A gente precisa respeitar o espaço também e compreender que essa melhoria para a redução da acidentabilidade aqui no município vai estar relacionado com as nossas ações, porque por hora a gente se preocupa muito e julga muito a respeito se o outro está fazendo correto ou não. Então o que eu posso deixar aqui de dica e de recomendação seria qual? Que nós façamos, dentro das condições que nós temos, aquilo que é correto, em prol da segurança, em prol para que a gente consiga construir um trânsito aqui no município de Pelotas com menos acidentes e com uma melhoria em deslocamento de mobilidade humana e também de mobilidade urbana. Com certeza, o que a gente nota é que às vezes o ciclista também, porque ele está na pista de ciclista, ou na ciclovia, ou na ciclofaixa, bom, eu estou na minha pista, eu vou e o carro tem que parar de qualquer maneira. Agora vamos parar para pensar
Se o carro tá ali, eu tô vendo que o motorista tá cuidando para lá, eu vou arriscar passar na frente dele e ele arrancar e me bater e causar um dano e eu me machucar. Eu acho que o ciclista também tem que chegar nessa condição de olhar o que está acontecendo. Bom, ele não me viu, eu vou dar uma segurada. Se ele me vê, eu passo. Se ele não me vê, eu não passo. E outra coisa é a questão da faixa de segurança. A gente sabe que teve a campanha pé na faixa, pé no freio, né, sargento? Então, mas às vezes as pessoas descem da calçada e não dá tempo do automóvel parar. Ou se ele para, ele pode causar um outro acidente. Então o pedestre também, na minha visão, posso até estar equivocado, também tinha que parar, olhar, eu vou descer na faixa, será que vai dar tempo? Será que ele vai parar realmente? Porque já aconteceu acidentes aqui em Pelotas, que o carro, por exemplo, via de mão dupla, de mão única, o carro da esquerda para e o da direita atropela. Sim. A moto atropela. Já aconteceu N acidentes com esse tipo de o que acontece ali, né? Então, eu acho que ainda tem muita gente que não está por dentro de tudo. Talvez porque não lê, porque não pergunta, mas eu acho que poderiam ser orientados de uma maneira mais eficiente, com mais, por exemplo, talvez blitz educativas, como fazem muitas, né? Sim, mas nunca vai ser o suficiente, né? Nunca vai ser o suficiente, mas para que o pedestre fique resguardado com isso. Bom, eu não posso atravessar enquanto os dois carros, ou o carro ou a moto, não parar. Na minha visão, sargento, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também, por favor. Na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas condenam o motorista quando ele não respeita o semáforo. Isso. E quando existe o semáforo de pedestre e o pedestre não respeita o semáforo em muitas oportunidades. E o que acontece, uma outra situação que acontece muito e que nós temos acompanhado, se existe a via de mão única, não havendo a ciclovia, a ciclofaixa, a bicicleta ela é considerada um veículo, por consequência, deve se dirigir no mesmo sentido de direção. Então, o que acontece muitas vezes? Você observa, você vai atravessar uma via pública, não tem uma ciclovia, não tem uma ciclofaixa, quando vê você se defronta com um ciclista pela contramão de direção. Outra situação à noite, principalmente, o pedestre, ao atravessar uma faixa de segurança, o senhor muito bem frisa, ele deve dar um tempo para que o veículo possa parar. Ele deve visualizar, muitas vezes o que acontece muito, os condutores de moto, lamentavelmente, ultrapassando de uma forma indevida pelo lado direito. Então, na verdade, as pessoas devem ter consciência de uma situação. As pessoas devem ter 100% de certeza de atravessar uma via pública com segurança. Observar a que distância a pessoa se aproxima. E temos outra situação que acontece de uma forma frequente, é o desembarque das pessoas em coletivos, quando esses desembarquem e saem pela frente do coletivo. É uma atitude muito perigosa. Então, nós realizamos essa orientação, porque não é criança, não é adolescente, são adultos que tomam as atitudes perigosas, muitas vezes, e podem sim ser atropelados por um veículo que vem no mesmo sentido de direção. E não há necessidade de estar em alta velocidade. A verdade é que, se nós falarmos todas as regras de trânsito, olha, nós passaríamos algum tempo orientando, falando. Nós tivemos agora um mês Maio Amarelo, não é? E que foram feitas campanhas em todo o estado do Rio Grande do Sul, de uma forma bastante expressiva, e que onde nós procuramos não somente levar a nossa mensagem à criança, ao jovem, ao adolescente, mas também para os adultos, porque o que acontece muitas vezes, e é necessário se frisar, é que as pessoas devem conhecer o veículo que estão conhecendo. Em primeiro lugar, porque para que realmente dirija de uma forma mais calma, de uma forma tranquila, não tenham pressa, no trânsito, com toda certeza nós vamos ter um trânsito mais seguro e, por consequência, com menos acidentes. Nós temos aí aqui em Pelotas, a Secretaria de Transporte e Trânsito desenvolve um trabalho maravilhoso. Ao meu ver,
Claro que a gente sabe que deveria ter talvez o dobro de agentes para poder cobrir uma cidade do tamanho de Pelotas. Quase 400 mil habitantes. Sim, mas já faz um bom trabalho. A gente até uma pergunta que eu faço para vocês, porque a gente ouve muito em estatísticas, vê muito em estatística, que a maioria dos casos de acidente são pessoas que se acidentam ou causam um acidente, aquelas pessoas que tiram a carteira, que já têm a carteira há menos de 2 anos. Entendeu? Por exemplo, tirar a carteira e sai dirigindo, daqui a pouco comete infração, participa de uma colisão, pode se machucar. Esse índice ainda está valendo nos dias de hoje, agente? Na realidade, assim, nesses últimos dias, que eu vou expressar assim, de 12 meses até os dias de hoje, uma das maiores causas da acidentabilidade aqui no município, ela não tem uma relação direta com o recém-habilitado, e sim a respeito do excesso de velocidade e a utilização do telefone celular ao volante. Sim. E em razão disso, hoje já é sabido, né, que a Secretaria de Transporte e Trânsito do município faz uso de um radar móvel hoje, que ele é considerado um dos melhores do Brasil, já com esse intuito, já que é com o intuito qual? De controle de velocidade. Existe uma consequência a respeito disso, que é o auto de infração, certo? Então, nesses últimos tempos, a gente percebe que ainda o principal gerador do acidente do dia a dia é a utilização do telefone celular, que se tinha uma ideia que seria a qual, em 2016, através da lei 13.281, mudou um pouco a respeito do valor dessa infração de trânsito. Antigamente se pagava em torno de R$ 85, né, para quem conduzia ou manuseava ou utilizava o telefone celular, e hoje se paga R$ 293. E o susto que nos dá nesse tempo de hoje, que essa questão do valor que é pago não inibiu. Hoje, a nível de Pelotas, a nível de estado e a nível de Brasil, quadriplicou essa conduta infracionária. E a consequência disso é qual? É a acidentabilidade. Por isso que a gente tem tido muitas rotinas aqui de fiscalização mesmo, de operação mais ostensiva para fiscalizar, e em conjunto a gente trabalha com a questão educativa. Mas, sem sombra de dúvida, o principal gerador de acidentes de trânsito, não só em Pelotas, mas como no Rio Grande do Sul, está relacionado com excesso de velocidade e a utilização do telefone celular ao volante. Uma pergunta para o agente. Essa conversa está boa, sargento. Eu estou gostando, e que certamente quem está nos assistindo está gostando também. Tu falou uma coisa interessantíssima. Telefone celular é uma arma para o trânsito. Tá. Sim. Ótimo. Só que a maioria dos automóveis hoje estão vindo com um dispositivo multimídia que tu atende o telefone sem pegar o celular, através do Bluetooth. Isso é legal? Boa pergunta. Dentro de uma questão legal, certo, amparado no artigo 252, tá, do Código de Trânsito Brasileiro, que versa a respeito da utilização do manuseio, a respeito do telefone celular ou de equipamentos que tirem a atenção do condutor ao volante. Seria uma conduta infracionária. Tanto é que as empresas hoje que fazem esses veículos com essa tecnologia, elas não fazem uma apologia à utilização desse dispositivo. O correto, quando a gente vai ler o manual do veículo, seria para ser utilizado com o veículo estacionado. Só que a gente isso é sabido. Só que a nível de fiscalização, se torna muito difícil para o agente conseguir ter a assertividade, claro, de que essa pessoa está utilizando aquele dispositivo para uma comunicação. Ela pode estar escutando uma música, enfim, mas seria uma conduta infracionária. E é sabido também que seria essa conduta por quê? Porque tira a atenção. É muito interessante quando se trata da questão de trânsito, principalmente nesse tempo que a gente vive hoje. O município de Pelotas hoje tem uma frota quase que em torno de 205 mil veículos só registrados no município. Então nós temos uma crença de vivência que são muitos veículos na via pública. E em razão disso exige muita atenção de todos os participantes,
seja o motorista do carro, o piloto, o motorista do caminhão, o pedestre, e é sabido que o telefone celular, indiferente se ele está ao ouvido, se eu estou utilizando uma rede social ou também se eu estou conduzindo e fazendo uso dessa tecnologia multimídia, vai dividir a atenção. Então, mediante a qualquer imprevisto, o acidente de trânsito não vai conseguir ser evitado. Ou, a respeito dessa divisão de atenção, a minha conduta deixa de ser uma conduta segura. E o que nós estamos vislumbrando a nível de município é boas práticas no trânsito, para que a gente consiga reduzir a acidentabilidade aqui no município de forma que seja contundente. E para isso, a gente já faz uma chamativa, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui ou nos vendo aqui agora nesse tempo, é que nos ajudem. De que forma? Fazendo aquilo que é correto. De que forma? Contribuindo. De que forma? Multiplicando a educação para o trânsito. Lá no seu núcleo de vivência, né, com seus filhos, como o Sargento Azevedo relatou, que é um trabalho que a gente desenvolve aqui em prol da criança e do adolescente, mas nós cremos, né, que os pais, que são os formadores do caráter dessas crianças, precisam dar o bom exemplo. Aí, sem sombra de dúvida, nós conseguiremos ter um trânsito aqui no município de Pelotas que seja um trânsito seguro, que seja um trânsito que se tenha uma questão em prol a vida de todos os usuários da via pública. Então isso seria uma chamada, eu posso expressar assim um apelo, certo? Que eu, como representante nesse tempo da Secretaria de Trânsito e pelas vivências que nós temos aqui no município relacionado à acidentabilidade, a gente precisa hoje que as pessoas façam aquilo que é correto. Nós precisamos hoje ter um trânsito que seja numa visão mais humanista, não só na visão que eu cumpro a regra para não ser autuado pelo agente, é a respeito de que eu cumpro a regra para não ser um gerador de um acidente, que pode envolver pessoas que a gente não conhece, mas também que pode envolver pessoas que são nossos entes queridos. É. Então, seria isso que eu gostaria de compartilhar, já pegando fazer um apelo para que nos ajudem. A gente está fiscalizando aqui no município, começamos a fiscalizar com radar, né? Temos uma resposta já sobre isso, que é o alto índice de autuações, certo? O resultado é qual? Começa a reduzir um pouco da acidentabilidade, mas como o senhor também correlacionou, nós não somos 300 agentes de trânsito. Dentro da proporção de pessoas, nós somos limitados enquanto agentes de trânsito lá na rua, certo? Então por isso que a gente faz esse apelo, a gente precisa hoje, certo? Ter a ajuda de todos os participantes. Como? Sabendo ser um bom pedestre, utilizando um cinto de segurança, se for consumir bebida alcoólica, utilize um aplicativo, se o telefone tocar, estaciona, e aí vai lá, enfim, ajustar aquela chamada, porque são as causas principais aqui. A gente sabe que hoje já se tem uma visão de questões legais que tá para se mudar a nível de Brasil, certo? Mas não dá para a gente ficar se preocupando lá na frente. A gente tem que pensar no hoje e aquilo que a gente pode gerar hoje para construir um trânsito que está nas nossas mãos a respeito de ser um trânsito seguro. Muito bem. Muito boa a nossa conversa, Sargento. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Na sua área também, claro, né? A rodoviária estadual, a gente tem aqui em Rio Grande, aqui na nossa zona Rio Grande e São Lourenço, né? Que nós temos posto da rodoviária estadual. Aqui em Pelotas nós temos também o posto. Não, é em Rio Grande e São Lourenço. São Lourenço. Na verdade, a malha rodoviária que atinge, que está sob comando do capitão Michel Ribeiro hoje, nós pertencemos ao 2º Batalhão Rodoviário, onde a nossa sede é Cachoeira do Sul, e atinge todas as rodovias da Zona Sul, atingindo a Praia do Chuí, atingindo a Praia do Menegilo, atingindo aqui a cidade de Arroio Grande, entre as outras cidades, e chegando até Tapes, onde realmente o pelotão de São Lourenço é responsável pela fiscalização. A exemplo da Secretaria de Trânsito também, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ela tem se preocupado em exatamente coibir a causa principal dos acidentes, muitas vezes
se fala que se tem uma fábrica de multa, mas na verdade o que o comando rodoviário procura coibir é aquela pessoa que coloca em risco a vida das pessoas, e onde, sem sombra de dúvida, a pessoa que transitar em alta velocidade, abusar da velocidade, realizar ultrapassagem proibida, a questão do uso do celular foi muito bem frisada pelo meu colega agora há pouco, e a dica que eu gostaria de deixar aí a todos que estão nos acompanhando é que a melhor dica que nós temos é você desligar o celular quando estiver dirigindo. Por quê? Porque fica sempre aquela curiosidade de quem está nos ligando. E na verdade, dirigir e prestar atenção no aparelho celular realmente fica muito difícil pelo trânsito que nós temos hoje, um trânsito de muito movimento, e onde você deve ter toda a atenção possível para que você não se envolva em acidentes. O que acontece muitas vezes é que tem pessoas que nos parece que não sabem ou desaprendem tudo aquilo que quando tiram a carteira nacional de habilitação. Se esquecem de manter uma distância segura do veículo à frente, se esquecem de usar o indicador de direção, as pessoas se esquecem de quando deveriam de fazer a conversão à esquerda, devem parar à direita no acostamento, se esquecem, por exemplo, de usar a luz baixa à noite, muitas vezes pode sim ser um fator determinante de acidentes, porque a luz alta pode momentaneamente ofuscar o motorista que vem em sentido contrário, entre tantas situações. E uma outra situação que nós temos tido um problema muito grande é a questão da distância de segmento do veículo à frente. Muitas vezes a pessoa não tem uma distância segura do veículo à frente e acaba se envolvendo 3, 4 veículos. E não observa também quem vem na sua retaguarda. Então, a atitude do nosso condutor, ela é sim muito importante para que tenha um trânsito tranquilo. Igualmente, o que é feito por parte da Secretaria de Trânsito de Pelotas são as ações com relação à bebida alcoólica ao volante, a tolerância hoje é 0, e que realmente a pessoa que se negar, igualmente ela tenha a carteira apreendida. Isso aí contribui para que realmente a pessoa tenha consciência que quando for dirigir, ela não ingira bebidas alcoólicas, porque além de colocar em risco a vida das pessoas, ela pode sofrer as consequências com relação à apreensão da carteira de habilitação e também a multa, que é bastante salgada. É bem salgada, chega a praticamente R$3.000, e a carteira lhe perde por praticamente 1 ano. Na verdade, muitas vezes tem motoristas que obrigatoriamente ela só sentindo no bolso, muitas vezes, que ela se conscientiza. E no ano passado nós tivemos dentro do estado do Rio Grande do Sul mais de 1.600 mortes no trânsito. Imagina. E tomando-se em conta que se teve uma redução em relação ao ano anterior. O que os órgãos policiais, o que o comando rodoviário quer, acima de tudo, é diminuir cada vez mais os índices, realizando um trabalho de prevenção, não somente na fiscalização, na educação, mas em todos os sentidos que possam contribuir para um trânsito mais seguro. Uma pergunta que certamente muitas pessoas já fizeram para mim, até por trabalhar em órgão de imprensa, que é sobre essa causa que vocês falaram agora do etilômetro, tá? Bebeu, não dirige. Ótimo. Eu nunca bebi na vida, então eu nunca posso ser parado em uma blitz, vão pedir para mim fazer o exame, eu vou fazer, certamente vai dar negativo porque eu não bebo. Mas existem muitas perguntas que fazem, alguns que conversam comigo, é assim: o Joãozinho saiu e bebeu, parou numa blitz, tá? Pediram para fazer o teste de etilômetro, ele fez e acusou, ele é multado, aí tem todo o trâmite, certo? Aí vai passar o Zezinho, que não bebeu, mas ele usou droga. Ele usou maconha, ele usou cocaína, ele usou crack. Existe alguma coisa que acuse isso? Eu não quero de maneira nenhuma, para quem está me assistindo aqui, nos assistindo,
botar o sargento ou o agente numa saia justa, não. Nós queremos transmitir o conhecimento se existe alguma determinação nesse sentido. Como saber que a pessoa está sob efeito de produtos químicos, né? E que também tira reflexo, que pode causar acidente também. Como que se age numa hora dessa? Como é que a gente pode saber? Por exemplo, a gente, só para concluir, vocês fizeram a abordagem e viram ali dentro do automóvel que tem gente dentro do carro fumando maconha. Como agir numa hora dessa? Boa pergunta. Na realidade, funciona da seguinte forma. Tá? Quando se fala a nível de legislação de trânsito a respeito do álcool ou a respeito do artigo 65, que ele versa como? Que é dirigir sob influência de álcool e substância entorpecente. Tá bem? Claro que o que acaba sendo mais contundente em uma barreira de fiscalização é o teste que vai ser oferecido relacionado à ingestão de bebida alcoólica. Mas, se no momento de uma barreira for visualmente atestado, entre aspas, a possibilidade desse condutor ter feito uso de droga, certo? A gente chama a Brigada Militar vai conduzir até a Polícia Civil, certo? O delegado vai chamar o perito do IGP, essa pessoa vai ser levada até o pronto-socorro, que vai passar por uma avaliação clínica de um médico. Se o médico constatar a respeito disso, pode ser lavrado o auto de infração no artigo 65. Claro, isso é o legal. Dentro de uma questão mais funcional, a gente acaba sempre caindo na circunstância de estabelecer uma dedução nossa, se aquela pessoa fez o uso de droga ou não. Agora, em torno de 3 dias, já saiu uma resolução que fala a respeito do drogômetro, certo? Que vai ser um dispositivo que se deixou uma margem de tempo para todos os órgãos e para todos os departamentos de trânsito fazerem o uso desse dispositivo, que aí sim vai ser um facilitador. Quando se suspeitar, vai ser oferecido esse dispositivo e ali vai ser constatado se aquela pessoa fez o uso de substância proibida, que não é o álcool, por exemplo, ou não. Então a gente crê que isso para daqui a 2, 3 meses já vai ser colocado em prática e a gente vai conseguir fechar esse viés. Com certeza. A maioria das pessoas que comentam isso, sargento, é quem bebe, porque diz, eu bebo uma cerveja e não posso dirigir. As pessoas usam droga descaradamente e passam numa blitz como se não tivesse acontecido nada. Muito esclarecedor o que o agente falou aqui, o Fabiano. Muito obrigado pela tua resposta. Muita gente vai ficar sabendo o que pode acontecer. Eu adorei falar com vocês aqui. De repente a gente vai marcar outra entrevista no outro dia de feira para falar mais, né? Sargento, eu queria que o senhor fizesse um convite para as crianças e adolescentes visitar o espaço de vocês aqui na Pena Doce. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade que é dada para nós do Comando Rodoviário, da Brigada Militar, a Secretaria de Trânsito de Pelotas, de estar presente em mais uma feira. E convidar a todos que vierem a Pena Doce, nos visite. O acesso é gratuito e terão um prazer para nós do Comando Rodoviário, para nós da Secretaria de Trânsito e Transportes, será um prazer muito grande recebê-los. Levar a nossa orientação, levar o nosso abraço a todos que nos visitam. Dizer que é uma honra muito grande de estar em mais um ano, em mais uma edição da Pena Doce presente. Que nos visite, serão bem-vindos e será um prazer muito grande recebê-los em nosso estande. Muito bem. Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui e esperamos que vocês voltem outro dia para a gente conversar mais. Pois bem, em nome da STT, mais precisamente falando do setor de educação para o trânsito, né, que é composto por mim, Benhara e Átila, a gente faz o convite, né, também, né, para todo o público da cidade e de fora da cidade, quando vierem dar uma chegadinha aqui, né, na Pena Doce, que nos visite lá, se tiver um filho, enfim, criança, adolescente, se quiserem largar ali conosco enquanto vão fazer uma visitinha aí os pais, sem problema nenhum, com certeza
essas crianças, esses jovens ali serão bem cuidados e serão informados a respeito das questões da educação para o trânsito. Estou muito agradecido também pelo espaço e a gente continua falando a respeito disso. Nos ajudem para que a gente consiga ter um trânsito seguro aqui no município de Pelotas. Muito bem, eu queria agradecer, agradeço todo o pessoal da Secretaria de Trânsito, manda um abraço para o Cléo, toda a equipe, o secretário, Rogério Farias, TVC Pelotas, programa Esportes e Companhia, direto aqui dos estúdios da TVC. Sargento, foi um prazer conversar com o senhor, conhecer o senhor, mas eu acho que a gente tem outras oportunidades, vai ter outras oportunidades, temos muito que conversar, eu tenho muito que perguntar para o senhor. Mas então, muito obrigado. Será um prazer muito grande, eu agradeço a oportunidade em nome do Comando Rodoviário. E olha, será um prazer muito grande recebê-los no nosso estande e levar a nossa mensagem para todos que vierem a Fena Doce. Aqui em todos os lugares, olha, um prazer muito grande. Sintam-se abraçados. Parabéns pela sua iniciativa, por nos dar a oportunidade de levar a nossa mensagem trans para todos que nos assistem. Muito obrigado, os nossos microfones estão abertos para vocês aqui durante todos os dias da feira. É só chamar aqui a casa de vocês, vem aqui tomar um cafezinho, tomar uma água, serão muito bem recebidos. Tá Muito bem? Obrigado. Nós vamos encerrando essa live aqui e daqui a pouco a gente volta com outros entrevistados. Eu tenho agora o pessoal da Universidade Federal que vem aqui conversar conosco. Conversei com o Sargento Azevedo, que é coordenador do projeto Criança e Adolescentes, um presente para o futuro do trânsito. É um projeto da Polícia Rodoviária Estadual em conjunto com a Secretaria de Transporte e Trânsito de Pelotas, aqui com o nosso agente de trânsito, Fabian Carvalho. Daqui a pouco a gente volta, 27ª Fena Doce. Fique por aí.